Olá, eu sou Giovanni de Souza e eu ajudo profissionais a se tornarem apresentadores confiantes. Com isso, falar bem, conquistar pessoas e obter resultados. Bem-vindo a esta série de lives de preparação para o dia 4 de agosto, o grande webinar, onde nós vamos, um grande masterclass, onde nós vamos apresentar a você o método que eu desenvolvi, o mapa da oratória, o mapa dos segredos da oratória, o mapa do apresentador confiante, que é um método que me ajudou a me tornar um apresentador confiante. E também ajudou muitas pessoas a se tornarem também apresentadores confiantes. No episódio de hoje eu trouxe mais um segredo, o segredo número 2 dos apresentadores confiantes. É um segredo que faz parte da linguagem não verbal, é o tom de voz. O que é o tom de voz, Giovanni? Trouxe aqui para ilustrar um fone de ouvido. Tem tudo a ver com a nossa aula de hoje dos segredos da oratória, o tom de voz. O apresentador confiante sabe tudo sobre o tom de voz. E o que é o tom de voz, Giovanni? Qual é o jeito certo, qual é o jeito errado? E o que não é o tom de voz? É isso que nós vamos aprender no episódio de hoje. O segredo número 2. Se você ainda não baixou o e-book, tá aí, eu coloquei logo aí em cima, eu coloquei um endereço. Você vai lá, deixa seu e-mail e a partir do momento que você deixar o seu e-mail, você vai ser levado para um e-book que eu preparei com 10 segredos. E aí, o segredo de hoje é o segredo número 2. Se você não assistiu o segredo ontem, o poder das palavras, vale a pena. Vai lá, tá aí também no Facebook. E eu gostaria de apresentar a você hoje o segredo número 2. O que é, Giovanni, o tom de voz? Por que eu trouxe? Eu sempre trago um objeto. Isso já ensinei para você também, a importância de você usar ilustrações nas suas apresentações. E hoje nós vamos conhecer o tom de voz. E o que significa o tom de voz? Por que eu trouxe esse fone? Eu não sei se você observou no seu fone de ouvido, mas aí no seu fone ou no seu headphone, você vai ver que tem, em cada um dos lados tem uma letrinha. Alguns têm num lado R, no outro L. Left, right. Sabe o que significa? Direita e esquerda. Sabe por que isso? Sabe por quê? É para saber. E aí eu queria fazer uma pergunta para você. Se você fala mono, se você fala estéreo, ou se você fala surround. Você sabe o que é isso? Mono é um canal. Estéreo, 2 canais. Surround, acima de 7 canais. Eu não sei se você tem na sua casa ou se você já teve aqueles aparelhos de som que era cheio de caixinha. Sabe por que era aquele monte de caixinha? Porque são vários canais que saem do aparelho de som. Então, uma das caixinhas, vamos imaginar que um trem vai passar daqui para cá, do ponto A para o ponto B no filme. Você vai escutar, se você tiver caixinha de surround dentro do seu ambiente, você vai escutar o som do trem vindo, o apito dele, e você vai conseguir perceber ele indo embora. Sabe por que acontece isso? Porque dentro da estrutura do aparelho de som tem 6, 7, 5 canais. O fonezinho tem direita e esquerda para você ouvir 2 canais. Por que 2 canais? Então, num você vai ouvir a bateria, no outro você vai ouvir a guitarra. Percebe? Então, se você está ouvindo uma orquestra, se você tiver um aparelho de som estéreo, você vai ouvir os sons diferentes. Num lado você ouve um som, no outro você ouve o outro som. Agora, se você tiver um aparelho mono, indiferente se você tiver os 2 lados do fone, se você tiver 3 caixas, 4 caixas, 5 ou 10, sempre o som vai sair mono.
Então, por isso que você coloca o fonezinho, é importante que você coloque os dois, se você quiser ouvir o som estéreo, porque você vai ouvir os dois canais equilibrando o som. E o que que isso tem a ver, Giovanni, com oratória? E o que que isso tem a ver com uma apresentação? É isso que eu vou apresentar para você hoje. O jeito certo de você fazer o uso da voz, o uso da fala, e usar a fala no modo, pelo menos no modo estéreo. Vou falar então a diferença do modo mono e do modo estéreo quando a gente está falando. E o que que significa, Giovanni, então, o tom de voz na fala? Vou fazer algumas ilustrações. O que que é e o que que não é o tom de voz? O tom de voz não é você só falar grave ou agudo. Isso também é, mas não é só isso. Então, quando você diz, ó, meu tom de voz é grave, o meu tom de voz é mais agudo. Agudo, é mais fraquinho. Ou ele é grosso, tom de voz, bem alto. Não é só isso. Isso também. Alto, baixo, normal. O tom de voz é você fazer uma pausa. O tom de voz é você fazer uma série de outras coisas que eu vou mostrar para você agora. Eu queria que você lembrasse da palavra que eu vou dizer agora. Era uma vez. Quando nós éramos crianças, lembra disso? Era uma vez. Quando a professora na escola, era uma vez. Quando nossos pais, nossos avós, era uma vez. Lá na fogueira digital, lá na roda de fogueira, era uma vez. Lá na fogueira dos escoteiros, era uma vez. O que mudava? O que acontecia logo depois do era uma vez? Ah, Giovanni, vinha uma história. Ah, vinha uma história. Verdade. Então tenta imaginar uma história assim, ó. Era uma vez 3 porquinhos e também tinha um lobo. Daí tinha uma casinha de madeira, daí tinha uma floresta. Será que as crianças iam prestar atenção? Não era assim, né? O Era Uma Vez, logo depois do Era Uma Vez, tinha um jeito diferente de falar. Amanhã nós vamos ver os 3 primeiros segredos em conjunto. Mas hoje, o tom de voz e amanhã, quando nós vamos aprender expressão corporal, tudo isso vai estar integrado. Mas hoje não tem como eu só fazer o tom de voz sem fazer a expressão corporal. Mas logo depois do Era Uma Vez, acontecia assim, ó. Era uma vez. Tinha 3 porquinhos. E também tinha o lobo mau. Um lobo grande com olhos grandes. Uma boca bem grandona. O lobo, ele era bem preto, com o rabo grandão e umas orelhonas grandes. Percebe? O tom de voz. Nas historinhas, o tom de voz, ele marcava toda a estrutura da nossa apresentação. Quando nós íamos contar a nossa historinha, o tom de voz, ele mudava e fazia toda a diferença na nossa história. Então, na apresentação, quando nós vamos fazer uma apresentação hoje, todas as apresentações têm a ver também o tom de voz. Todos nós ainda temos dentro de nós uma criança de 3, de 4, de 5 anos. Está aqui dentro ainda, esperando por uma história, esperando por uma apresentação que não seja em mono. Sabe o que significa mono? Monótona. Monótona de mono. O que é uma apresentação monótona? Uma pessoa que fica falando o tempo inteiro com a voz na mesma velocidade, no mesmo tom,
e até que nós vamos aos pouquinhos dormindo. Então, o tom de voz é você falar às vezes mais alto, às vezes mais baixo, às vezes mais grave, às vezes mais agudo, falando de forma bem lenta e às vezes dando uma pausa, fazendo uma pausa na apresentação. E aí, quando uma coisa é muito importante, nós também podemos enfatizar. Então, eu vou falar para vocês a história do lobo mau. Lobo mau e os 3 porquinhos. Um dos porquinhos era muito preguiçoso. E por ele ser muito preguiçoso, ele fez uma casa de palha. O segundo porquinho já era um pouquinho mais trabalhoso, ele era um pouquinho mais dedicado. E aí, por ele ser dedicado, ele já foi lá e fez uma casinha de madeira. Ah, mas tinha um porquinho que era extremamente dedicado e caprichoso. Esse porquinho foi lá e fez uma casa de tijolo. Uma casa de tijolo. Por ele ter feito uma casa de tijolo, a casa dele era mais forte. Percebe? Ô, Giovanni, é assim. Não é monótono, é estéreo. E quando nós falamos estéreo, faz toda a diferença. Quando nós falamos estéreo, as pessoas prestam atenção. Jesus falava estéreo. Jesus até falava surround. Imagine ele falando para uma multidão de 5.000 homens, fora as crianças e as mulheres, numa montanha sem microfone. Provavelmente a fala dele não era monótona. Devia ser uma fala estéreo ou surround. Ele devia falar, ele devia gesticular, ele devia usar o tom de voz com força em alguns momentos, para que as pessoas quisessem ficar perto dele. Então o tom de voz é isso. É você aprender a usar a palavra como se fossem notas musicais, como se fosse uma música. Em alguns momentos você vai falar alto, em alguns momentos você vai falar baixo, em alguns momentos você vai falar normal, em alguns momentos você vai fazer uma pausa, em algum momento você vai enfatizar as palavras. Com isso a sua apresentação nunca será monótona, será uma apresentação no mínimo estéril. E agora eu queria falar também sobre o tom de voz grave e agudo. Não sei se você sabe, mas uma pesquisa norte-americana, numa universidade americana, eles fizeram um estudo, e isso também foi feito pela universidade, aqui uma universidade brasileira, e também pelo Instituto da Voz, que fez um estudo sobre os tipos de voz grave e aguda no mundo do trabalho. E aí se identificou que líderes, a grande maioria dos líderes nas organizações, a maioria deles, a sua voz é grave. Isso vale também para os políticos e vale também para as mulheres. Quanto mais a voz for grave, maior a probabilidade de ocupar um cargo de liderança. Olha o Silvio Santos aí há quantos e quantos anos na ponta, na liderança. Preste atenção amanhã. Essa é uma dica que eu queria que você prestasse atenção como uma dica da nossa aula de hoje. Presta atenção amanhã nas pessoas que você conhece, que ocupam posição de liderança, se a voz dela é uma voz grave ou se é uma voz aguda. E não há problema nenhum se a sua voz não é grave, porque existem exercícios para que a gente possa fazer exercícios com a voz, para fazer com que a minha voz, que é mais aguda, se torne uma voz mais grave. Eu convidei uma fonoaudióloga, nós vamos fazer uma entrevista e ela vai mostrar para você que tipos de exercício
você pode fazer aqui, que pode ajudar a sua voz, se ela for mais aguda, se tornar uma voz mais grave. Grandes líderes mulheres e grandes líderes homens, que suas vozes eram agudas, através de alguns exercícios se tornaram voz mais grave. E com isso, algumas situações mudaram na sua posição de liderança. Mas não há problema nenhum se a sua voz não for grave. Se ela for aguda, nós vamos aprender. Eu vou trazer uma fono para nós fazer uma entrevista que vai ajudar você com alguns exercícios para que você possa fazer com que a sua voz fique mais grave. Mas, Giovanni, será que isso tem a ver mesmo? Vou fazer um exercício com vocês. Quer ver uma coisa? Escutem essa frase. Eu vou falar ela mono. E daí depois eu vou colocar o grave e vou colocar o tom de voz mais forte em algumas palavras e você observe a diferença de como isso é importante na nossa apresentação. O quanto é importante você saber usar o recurso, esse segredo que os grandes apresentadores confiantes sabem, que os grandes líderes sabem, a importância de você saber usar o tom de voz na sua apresentação. Olha a frase que eu vou mostrar para você. Vou falá-la em mono. Eu não disse que o juiz roubou. Eu não disse que o juiz roubou. Ó, uma frase em mono. Eu não disse que o juiz roubou. Agora eu vou usar a força impulsionada com uma tensão de energia em algumas palavras. E veja se acontece alguma coisa diferente quando você ouve. Eu não disse que o juiz roubou. 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 Muda? Eu não disse que o juiz roubou. 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 Percebeu a diferença? Que eu, em algumas vezes, na mesma frase monótona, quando eu uso a força numa determinada palavra, o sentido muda. E aí amanhã, quando eu vou trazer essa frase de novo no segredo de amanhã, eu vou usar essa frase com o tom de voz e vou usar ela com a força da expressão corporal. E aí você vai ver por que que os grandes advogados, por que que os grandes apresentadores, eles dominam a arte do tom de voz, que é uma linguagem não verbal. O tom de voz, ele é uma técnica. Dependendo de como eu uso essa técnica, faz uma grande diferença na minha apresentação. Seja ela para contar uma história, seja ela para fazer uma apresentação na empresa, seja ela para fazer uma venda. Se eu souber usar os recursos do tom de voz, fará uma grande diferença na minha apresentação. Então, o tom de voz é você falar alto, normal e baixo. Você falar enfatizando algumas palavras, mas também a pausa. Falar grave, mas também falar agudo, mais agudo. E às vezes, para algumas palavras, em algum momento, quando é muito importante, falar baixinho. Quando eu falar baixinho, ou quando eu enfatizo, eu consigo dar um destaque para uma determinada parte da minha apresentação ou para uma determinada palavra da minha apresentação. Os segredos da oratória. O mapa do apresentador confiante. O tom de voz é
uma das ferramentas do apresentador confiante. Valeu? E assim terminamos o nosso episódio de hoje. Era bem rápido, mas um segredo que faz uma grande diferença na sua apresentação. Até amanhã. Até o terceiro segredo.